A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Graça sobre Graça. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de pregações, cultos presenciais, testemunhos e notícias concernentes à obra de Deus na congregação cristã no Brasil. Água Rasa, culto do Parque Sevilha, irmãos. 1 Samuel capítulo 17, versículo 48. Irmãos, o pregador não foi falado, mas parece que ele é de outro local. O servo de Deus contou um testemunho da onça, irmãos, da onça, que o servo de Deus aí, Deus livrou ele da onça. Deve ser um local no meio do mato, né? Não é de São Paulo esse cooperador, o ancião. Se a Irmandade conhecer, estiver neste culto, a Irmandade nos conta. Deus abençoe a todos. Vamos ouvir, irmãos, na mesma comunhão. Vamos lá? Estamos juntos com a Irmandade. A sua santa palavra, nós vamos ler, irmão, no livro de 1 Samuel. Capítulo 17. Estava em comunhão com Deus, irmãos. Deus mostrou essa palavra bem conhecida, mas nós não sabemos o que o Senhor tem para nós. Primeiro de Samuel, capítulo 17, do versículo 48 para frente. Sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje e tomou Davi uma pedra e com a funda a atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. E que Davi correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, tirou-a da bainha e o matou e cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e seguiram os filisteus até chegar ao vale e até as portas de Hebrom. E caíram os feridos dos filisteus pelo caminho de Saaraim até Gate e até Hebrom. Então voltaram os filhos de Israel e perseguiram os filisteus e despojaram seus arraiais. E Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, porém pôs as armas dele na sua tenda. Vendo, porém, Saul sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o chefe do exército: de quem é filho este mancebo, Abner? E disse Abner: vive a tua alma, rei, eu não sei. Disse o rei: pergunta, pois, de quem é filho este mancebo? Voltando, pois, Davi de ferir os filisteus, Abner o tomou consigo e o trouxe à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu, e disse-lhe Saul: de quem és filho, mancebo? E disse Davi: filho de teu servo Jessé Belemita. Esses versos, irmãos. Amém. Essa santa palavra, irmãos, bem conhecido o assunto dela, irmãos, um acontecimento muitos milhares de anos atrás. E sempre, irmãos, o Senhor manda na igreja, nos cultos de jovens, as crianças, reuniões de jovens menores, irmãos, e falando essa história, irmãos, salvo que Deus fez com esse menino, amados, jovem, que era tão simples, mas ele tinha algo, irmãos, tão bom, tão maravilhoso, que era fé e coragem. Fé e coragem, irmãos.
Nós sabemos, amados, que seus irmãos eram soldados preparados, estavam ali a serviço, irmão, do exército do rei Saul naquela época. E Davi, nós sabemos, segundo as escrituras, que ele trabalhava no campo, irmãos, ele pastoreava o rebanho e era muito sincero. Mas, irmãos, a coisa mais importante que Davi tinha, ele sempre estava no campo, porém, irmãos, ele sempre estava em comunhão com Deus. Ele orava, irmãos, muito, confiava em Deus. Momentos difíceis que ele passou ali, aqueles desertos, ali, irmãos, como nós sabemos, eram animais ferozes, e Davi não tinha medo, ele tinha tanta comunhão, irmão, tanta comunhão, não tinha medo de nada, era pequeno, irmão, fisicamente, Davi não tinha força, não era treinado com armas, a arma que ele usava era uma funda, irmãos, uma arma tão simples, uma coisa simples, mas as pessoas que praticavam muito com a funda, segundo, irmãos, a história, naquela época, naquele tempo, tinha muitos que faziam, irmãos, disputavam muitas pessoas com a funda, quem eram os melhores. E Davi era aquela arma tão simples que ele usava, irmãos, mas Davi, ele tinha tanta confiança, pela palavra que nós lemos, irmãos, lemos a Escritura, Davi orava muito. E as orações que ele fazia diante de Deus agradavam muito a Deus. A forma de Davi, irmãos, orar, a forma de ele ser crente, era muito agradável a Deus. Davi não incomodava, irmãos, com a força, com o conhecimento, que era tão pouco, na verdade. Ele incomodava com isso, ele incomodava, irmãos, de fazer as coisas certas, fazer as coisas justas. Ele gostava de mexer com o rebanho e vivia lá, irmãos, naqueles lugares. Mas ele, na sua ingenuidade, na sua inocência, não sabia a situação que Israel passava naqueles dias, porque o povo de Israel, irmão, tinha errado perante o Senhor, pelo que o Senhor também afastou deles, e ficaram fracos, irmãos. Qualquer nação, qualquer família, qualquer pessoa que começa a afastar-se dos caminhos de Deus, irmãos, ele vai perdendo as forças. E passa a ser uma presa fácil diante do inimigo. Então o povo de Israel era um povo, irmãos, preparado, o povo tinha preparações bélicas até muito boas para a época, porém o inimigo deles era muito maior, tinha muito mais preparo. E nós sabemos, irmãos, que o povo, o Saul, que era o rei de Israel, estava fraco, perdeu a guia de Deus, perdeu as forças. Irmãos, ele não tinha força nenhuma. A palavra que Deus vai mandar hoje aqui, irmãos, é uma palavra que nem eu, irmão, ninguém imagina, mas é uma palavra que vai vir dos céus para dar força para quem precisa aqui nessa noite. Enquanto nós estamos orando, enquanto nós estamos na obediência, irmãos, nós estamos com a força. E quando a gente está forte, a gente acha que está fraco. Quando a gente acha que está muito fraco, é quando está forte. Então, nessa noite aqui, irmãos, essa santa palavra que o Senhor está mandando, o Senhor vai fortalecer quem veio buscar a palavra de Deus. Ele, irmãos, quando levava as comidas para os seus irmãos, ele era muito querido, de confiança do seu pai, e era uma pessoa disposta. Davi não tinha preguiça para nada. Davi não tinha medo, irmão. O medo, a gente faz o tanto que a gente quer. Medo, irmãos, é uma coisa que não existe. Se eu estou com medo de uma coisa, às vezes é uma coisa tão simples para outra pessoa. Ele chega ali, nem viu, nem percebe, e eu estou com medo de uma coisa. Então, medo a gente faz ele do tamanho que nem existe na verdade. Irmãos, e nessa noite, essa palavra que Deus mandou do medo, tem alguns irmãos que estão aqui, que estão com medo, e o medo Deus vai tirar dessa noite de você. As causas nossas quase todas estão na nossa mente, irmão. Então, o medo que você está tendo não é nada. E você vai ver hoje que o Deus de Israel, o Deus de Davi, vai te dar força para você vencer esse medo que você está tendo também. Davi não tinha medo, irmão, porque ele orava bastante. E aí, chegando lá, ele viu aquela situação, irmãos, e ainda tentaram falar para ele: não se atreva, você não tem condições. Mas ele era bem crente, irmãos. Qualquer pessoa, quando decide fazer alguma coisa boa,
Não é fácil, não. Tudo que a gente vai fazer que é bom, a gente vai encontrar dificuldades também. E muitas pessoas, quando começam a fazer alguma coisa boa e já começa a ter dificuldade, muitos desistem e param. Mas aquele que diz, não, eu tenho certeza que eu vou fazer é uma coisa certa, é uma coisa boa, que vai ajudar os outros, que vai agradar a Deus, que vai agradar a igreja, que vai agradar a família, que vai ser útil para as pessoas, eu vou ter dificuldade. Vai levantar contra mim, vão falar que eu estou errado, que eu estou sem guia, sem luz, mas eu tenho certeza que o que eu vou fazer é uma coisa que Deus vai se agradar. Então, nessa noite, o seu adversário, Deus vai te dar força, que até o teu adversário vai ficar com vergonha também. Se pusesse medo nele, quanto mais peso puseram nele, irmão, mas por que eu tenho medo? Ele parava com confiança, ele tinha uma fé tão gloriosa, irmãos. Hoje Deus vai mandar uma fé tão grande e gloriosa aqui, porque tem muitas pessoas, muitos irmãos que estão aqui vão estar com medo. O Senhor mostra na pregação, irmão, que tem muitos que estão com medo do país, medo da empresa dar errado, medo do casamento, medo da sociedade, medo do ministério, medo de tudo. Oh, medo! Hoje Deus demanda essa palavra, medo vai embora da minha igreja, Glória a Deus. Irmãos, quando a gente tem medo, a gente demonstra isso. Você já viu, irmãos? Eu já enfrentei onça lá no Pará, irmãos. Enquanto eu não via, na hora que eu via, eu fiquei com medo. Mas na hora que eu fiquei com medo, o Senhor apareceu também, irmão. Eu fui para cima da onça. Ela me comendo, irmão. Bendito seja Deus. O Senhor falou para mim, meu servo, levanta daí. Eu sentado, irmão, cansado. Eu tinha andado uns 14 quilômetros de montanha. Eu sentado, sentei. O Senhor levanta logo daí. Eu falei, Senhor, eu estou cansado. Eu sentei, levanta. De novo, falei, Senhor, eu estou cansado a terceira vez. Falei, Senhor, será que eu estou ficando atrapalhado da cabeça? Não é possível. Quando eu levantei, irmão, zangado. Falei, meu Deus, acho que eu estou atrapalhado. Quando eu olhei, a onça estava agachada atrás de mim, irmão. Aí eu gritei, onça, vai embora. Nem deu confiança, irmão. Ela ficou com a pontinha da cauda mexendo. Pelo que eu saiba, irmão, quando os peritos mexem a ponta da cauda, está fazendo já os últimos ajustes do bote, né, irmão? Mas o Senhor me deu uma coragem naquela hora. O Senhor falou assim, o que eu faço? Eu não tenho nada. O Senhor falou, vai para cima dela. Aí foi ontem, eu vou em nome do Senhor. Foi para cima dela, assustou e foi embora, irmão. Glória ao nome do Senhor. Sabia, amados irmãos, bendito seja o nome de Deus. Fala, você não pode. Ele é grande, é o gigante. Mas ele está plantando o exército de Deus vivo, irmão. Tem irmão que está aqui, tem irmão que está aqui, que você é desprezado pela sua família, desprezado, mas você ama a Deus e Deus vai mostrar para todo mundo que Deus está na tua vida. E, irmãos, ele falou, não, mas eu vou, porque ele afrontou o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, irmão. Ele tinha tanta amizade com Deus, e tanto amor na palavra, tanta comunhão. Ele tinha tanta comunhão que ele não quis saber o tamanho do gigante, irmão. E o gigante, quando viu que ele era tão pequenininho, pensou, coitadinho, um menino desse para mim não é nada. O gigante ficou fácil. Para ele, irmão, ficou mais fácil também. O gigante é bem grandão. A hora que eu rodear aqui meu estilinho, que a minha quando soltar a pedra, vai ser fácil. Porque eu vou derrubar esse gigante em nome do Senhor dos Exércitos. A confiança estava em Davi tão pequeno. E nesta noite, essa santa palavra é pregada aqui para ser mandada para que servir a todos que aqui está. Aquela força que Deus deu para Davi, aquela confiança. O Senhor vai derramar aqui na igreja nesta noite. Importa o tamanho do teu adversário. O que importa é o tamanho da fé que o teu Deus vai te dar. No santo culto, amados, meu filho está aqui agora, irmão. Ele tinha 4 anos e meio, eu estava no culto. Glória ao nome santo do Senhor. E no culto, irmãos, o ancião atendia, eu era cooperador. E depois do culto, irmão, Deus permitiu que o inimigo manifestasse numa mulher na igreja, irmão.
de uma forma terrível, não vou contar porque não merece. E a irmandade, muitos saíram da igreja, irmão, com medo. E eu sentado ali, irmão, naquela noite, irmão, para amanhecer aquele dia, eu estava numa angústia tão grande. Era o dia do meu aniversário, irmãos. E no dia do meu aniversário, na madrugada, o inimigo apareceu na minha casa. Minha esposa estava com o meu filho menor em Curitiba, numa gravidez de alto risco, e estava só eu e meu filho. A gente está aqui nessa noite com o ônibus também, irmão. Eu e ele lá, só eu e ele. Nós estávamos no culto, e depois do culto, irmãos, o ancião presidia, e no final do culto manifestou-se um espírito tão grande, irmãos, ali naquela terror da igreja. E naquela noite da madrugada, o Senhor permitiu que o maligno foi lá no meu quarto. Apareceu, eu vi ele com os olhos carnais e no espírito, irmão, e falava: eu te odeio. Por quê? Porque você não abandona esse Jesus Cristo. Eu falei: oh Deus, se você quiser, eu não vou abandonar meu Senhor. E ele derramou o seu sangue para ele. Por que eu vou abandonar ele? Não abandonarei. Naquele dia, irmãos, passei o dia inteiro em jejum e oração. Mas Senhor, dia do aniversário, nós temos uma vaidade, todo mundo de aniversário quer um parabéns, um bolinho, alguma coisa, né? Ser lembrado, é gostoso, tem uma vaidade que está em, acho que quase todo mundo, né, irmão? E o meu aniversário foi o maligno que apresentou de madrugada e falou: ah, Senhor, hoje eu não como e não bebo sem ouvir a tua palavra. Foi para o culto, irmão. E lá no final do culto, Deus permitiu que o inimigo tomasse aquela pessoa, irmão. Subimos aqui, bendito o Senhor, o terror. E naquele momento, irmãos, eu estava sentado bem na ponta do banco. Eu falei: ah, Senhor Deus, essa madrugada o inimigo foi me perturbar lá no meu quarto, minha esposa lá em Curitiba 3 vezes e meio, e eu aquele sofrimento, o inimigo veio, eu estava triste naquele momento, irmãos. Eu falei: Senhor, tudo pode, mas não deixe ninguém fazer nada ali na frente, não, irmão. Naquele momento, no culto, caiu um raio dentro da igreja. Bendito seja o nome de Deus. Um raio, irmãos, que veio sobre mim, aquelas avaredas azuis, e tocou em mim, amados irmãos. Quando tocou em mim, eu senti tanta força. Eu olhei, eu vi o maligno, irmão, eu vi ele desse tamaninho, e eu falei: agora eu vou enfrentar ele em nome do Senhor, porque ele é muito pequeno e eu sou grande. Então a virtude veio em mim, e eu levantei. Quando eu fiquei em pé ali, irmão, aquela pessoa gritava: não chega aqui que está me queimando. Eu falei: vai queimar em nome do Senhor Jesus. E na hora, irmão, o Senhor falou: sai dela, e saiu, amados irmãos. Então naquele dia, o Senhor, eu vi, irmão, um maligno, tamanho de um ratinho assim. A força que estava em mim, essa força Deus vai dar aqui nessa igreja. Essa que Deus está mandando. Deus deu aquela força para Davi, irmãos. Ele olhou um gigante, fisicamente muito grande, mas espiritualmente gigante, era o tamanho de um ratinho, irmão. Porque a força que estava em Davi, o espírito que estava nele, ele não tinha medo inimigo. Igreja, quem está fraco nessa noite, receba a virtude do céu na tua vida. Glória a Deus, aleluia. Amados irmãos, nós temos ele com aquelas pedrinhas, matou o gigante, irmão. Deus deu para essa vitória. Hoje a palavra que o Senhor está mandando para esta igreja, para todos que vieram buscar a palavra, quem veio ouvir está ouvindo, e quem veio para buscar vai levar a palavra na sua vida. O medo foi embora. Hoje neste culto é a libertação do medo. O medo, irmão, traz depressão. O medo traz, irmãos, tantas doenças. Traz, irmão, vontade de ficar num quarto escuro. Traz, irmãos, tanta coisa ruim. Se tem alguém que estava no quarto escuro hoje, vai sair do quarto escuro. Se alguém que está querendo ficar quieto, escondido, saia da toca, porque o Senhor está na tua vida. Essa depressão, irmão, nessa noite, a palavra está repreendendo essa doença terrível. O medo te levou a você estar, irmãos, hoje está mostrando. Eu estou numa comunhão tão gostosa, igual a igreja está. O Espírito me mostra, irmão, vários irmãos aqui com depressões, mas o Senhor me mostra também que o anjo do Senhor está passando uma vassoura e varrendo, vai tirando. Outras pessoas vão no chão e ajudam os bichos, irmão, põe uma vasilha e joga. O anjo do Senhor está varrendo depressões e medo aqui na igreja. Amados irmãos, para ele, a
comunhão que estava dando tão boa, não foi muito tempo, derrubou o gigante. E o povo de Deus, que nós vemos aqui, irmão, o povo que estava fraco, correram atrás, irmão, despojar, pegar os despojos, e Deus mostrou que estava na vida deles. Por através de um menino que o Senhor deu a coragem para ele, aquela coragem que Deus deu para Davi. Hoje, essa santa palavra aqui, no quarto de servilha, Deus está derramando aqui no meio dessa irmandade. A força, irmão, a força, aquilo que está te maltratando, tanto medo, pânico. É pânico, irmão, que doença terrível desse século nosso. Faz a pessoa sofrer com nada, um medo, tanta coisa. E Deus às vezes fica tão triste com isso. E você foi lavado no sangue do Senhor Jesus. Foi lavado no sangue do Conselho Eterno. Síndrome de pânico, depressão. O Senhor Jesus se repreende nessa noite. Aleluia, glória ao nome de Deus. Estou sentindo que o Senhor está mandando os anjos aqui no meio da igreja e vai passar lavações do céu para ter uma limpeza. Glória a Deus. O que não é de Deus vai sair nessa noite. Homem santo, mulher santa, com tanto medo. Não. Amanhã você vai amanhecer cantando hino novo na tua vida. Glória a Deus. Esse finalzinho de outubro. Bendito seja o nome do Deus nosso. Você vai cantar vitória. O inimigo está caindo por terra, irmão. Glória ao nome do Senhor. Eu posso, irmão, o inimigo caindo por terra, essa palavra. Glória, irmão. Presta atenção para quem puder ver, irmão. Fiquem como vão ver. Está caindo fogo agora aqui. Deus vai queimar. Irmão que não presta. Vai levantar a cabeça do homem de Deus. Que dá vida pela obra. Homem de ministério. Homem de mulher de cargo. Moças e moças, auxiliares de jovem, busque organistas. O medo que está no meio da igreja, o Senhor está varrendo agora com essa palavra. Vai servir a Deus. Trabalha na obra, irmão. Trabalha na obra. Vale a pena se esforçar. Serve a Deus com alegria. Vai à igreja, toca o instrumento, ensina a música, visita os enfermos. Glória a Deus. Faça tudo o que puder, sem esperar ser aplaudido por ninguém. Assim, irmão, tudo isso ali na comunhão, lá no deserto, trabalhava com as ovelhas. Irmão, estou sentindo um cheiro de ovelha aqui nessa noite. O dom de Davi vai ser derramado aqui nessa noite. E aqui tem irmãos que o Senhor está mostrando a palavra. Deus vai levantar. Hoje o Senhor está mostrando, irmãos, aqui que Deus vai levantar um ministério e vai te abençoar muito na face da terra. Vai te usar como dom de Davi, vai usar de você também. Então é o que o Senhor manda para nós. Cremos na santa palavra. Deus seja louvado. Amém. Vou pedir para o irmão poder fazer oração, irmãos. O ministério vai fazer oração. E essa oração, irmãos, é 9 e 10. Vamos fazer assim, nós vamos ajoelhar em comunhão. E eu quero falar para vocês que eu estou sentindo que Deus, irmão, os anjos, sinto que os anjos, o Senhor está mandando os anjos aqui, e vai derramar coisas lá do céu aqui na palavra. Aleluia, canto de vitória, glória a Deus. Tem microfone também? Tem. Vamos todos unidos em santa oração agradecer a Deus. Amém.
Santo Deus, 27/10/2025, Água Rasa, culto, Parque Sevilha. 1 Samuel capítulo 17, versículo 48. O culto pegou fogo, irmãos. Se alguém souber este pregador, irmãos, quem é ele? O servo de Deus contou um lindo testemunho sobre a onça, irmãos, que Deus livrou ele desta onça. Né, irmãos? Deixa aqui os seus pedidos de orações. Deus abençoe a todos.